os acontecimentos dos últimos dias, como a cúpula do G20 no Brasil, e a chamada autorização de Biden para a Ucrânia usar mísseis de longo alcance em território russo tem ofuscado um momento importante que tem um impacto significativo no mercado global de energia. Estamos falando da resolução número 1544 de 14 de novembro de 2024, onde a Rússia impõe restrições temporárias à exportação de urânio enriquecido. O decreto foi assinado pelo primeiro-ministro russo. Ele abrange a exportação de urânio enriquecido para os Estados Unidos ou sob contratos de comércio exterior firmados com pessoas registradas na jurisdição dos Estados Unidos. A exceção são as entregas sob licenças pontuais emitidas pelo Serviço Federal de Controle Técnico e de Exportação. Mas por que agora? Por que a Rússia esperou até agora para tomar essa decisão? Essa decisão pode mudar o rumo da crise na Ucrânia, ou até mesmo o mercado global de energia. E por que essa decisão é tão importante? Para entender todo o contexto, precisamos compreender o papel que o urânio enriquecido desempenha no fornecimento de energia para os Estados Unidos. Usinas nucleares são uma parte crucial do sistema de energia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 57 usinas nucleares em operação, com um total de 95 reatores. Esses reatores produzem quase 20% de toda a eletricidade do país, o que significa que 1 em cada 5 kW é gerado com a ajuda do átomo. Eu não vou entrar em uma descrição técnica de como uma usina nuclear funciona. Há muitas informações sobre isso disponíveis ao público. Então vamos direto ao ponto. O urânio é usado como combustível para reatores nucleares, e não apenas o urânio, mas o urânio enriquecido de 5 isótopos. Bloomberg. A medida tem como alvo uma parte particularmente vulnerável da indústria de energia nuclear dos Estados Unidos, escreve a agência. A Rússia controla quase metade da capacidade mundial de separação de isótopos de urânio necessários para reatores e, no ano passado, forneceu mais de 1/4 de todo o combustível enriquecido para os Estados Unidos. Sim, senhores. Os Estados Unidos compram combustível da Federação Russa para suas usinas nucleares. Desde o início desta operação militar especial, os Estados Unidos solicitaram a imposição de inúmeros pacotes de sanções contra a Rússia, que afetaram todas as esferas do comércio, exceto uma, a energia nuclear. E é óbvio o motivo. A Reuters informa que, em 2023, 27% do urânio enriquecido necessário para os reatores nucleares comerciais dos Estados Unidos foi adquirido da Rússia, no valor de 1,2 bilhão. A indústria de energia nuclear dos Estados Unidos está enfrentando um desafio significativo com a decisão do governo russo de restringir as exportações para os Estados Unidos. O setor depende fortemente de suprimentos externos de urânio e possui uma capacidade de enriquecimento limitada. A Rússia é líder mundial em enriquecimento de urânio, possuindo a tecnologia mais avançada e 40% de toda a capacidade. China e França também são grandes protagonistas no setor. Os Estados Unidos possuem pouca capacidade de enriquecer urânio diante de seu consumo. A própria produção de urânio dos Estados Unidos está apenas começando a se recuperar e é inferior à dos concorrentes em termos de custos de produção. Mas o urânio é necessário não apenas para usinas nucleares, mas também para a produção de armas atômicas. Seja como for, não dá para ficar sem importações. Mas onde mais é possível comprar urânio? Vamos ver, a China é um grande player na indústria de energia nuclear. A China tem 17 usinas nucleares, com um total de 50 reatores. No entanto, a China mal cobre suas próprias necessidades de enriquecimento e ainda precisa comprar urânio da Rússia. Em teoria, as empresas americanas podem pedir às empresas chinesas que comprem mais da Rússia e revendam para os Estados Unidos, mas o aumento das tarifas de importação sobre produtos da China torna isso inviável. França. 3/4 de toda a energia do país são gerados por usinas nucleares, com 56 reatores. A França vende 20% de toda a energia gerada para países vizinhos,
o que reforça seu orçamento em 3 bilhões de euros por ano. Está claro que a França é uma aliada leal e o satélite poderia ajudar, mas há um porém: a França não tem urânio, absolutamente nenhum. O minério de urânio vem do Canadá e do Níger, um pouco da Austrália. Depois é processado, enriquecido e usado em suas usinas nucleares. Aliás, você se lembra do que tem acontecido no Níger recentemente? As novas autoridades nigerinas interromperam oficialmente a exportação de urânio e ouro para a França após o golpe no Níger em 26 de julho de 2023. Em junho de 2024, as autoridades nigerinas assumiram o controle do depósito de urânio Imouraren, da Orano, uma subsidiária francesa, ao revogar sua licença de operação. Em julho, as autoridades nigerinas revogaram a licença da empresa canadense GoviEx para explorar o grande depósito de urânio Madawela. Pode ser coincidência, mas em março de 2024, representantes nigerinos participaram da exposição Atom Expo, organizada com o apoio da empresa estatal russa Rosatom. A França não consegue fornecer urânio enriquecido para os Estados Unidos. A França está buscando ativamente fontes alternativas de urânio para si mesma. A viagem apressada de Macron ao Cazaquistão e ao Uzbequistão teve um único motivo: garantir depósitos de minério de urânio para a França. Ele contou histórias sobre valores comuns, aspirações e os encantos da União Europeia. Para se integrar com esses países da Ásia Central, que possuem depósitos de minério de urânio, que a França precisa tanto. Mas mesmo que a França consiga hoje convencer esses países a construírem seus territórios instalações de enriquecimento de urânio, vai levar de 5 a 7 anos para obter a primeira amostra de combustível necessária para a usina. A Austrália, outra aliada de longa data, também tem minério de urânio, mas não tem tecnologia para enriquecê-lo e transformá-lo em algo valioso. Some-se a isso a logística e capacidades de enriquecimento muito limitadas. Nos Estados Unidos, a Austrália não pode desempenhar um papel significativo. Está claro que a decisão do governo russo de limitar as exportações de urânio para os Estados Unidos terá implicações globais significativas. O mercado de urânio será afetado, assim como o preço da eletricidade nos Estados Unidos. Isso pode ter efeitos em cadeia para a economia dos Estados Unidos como um todo e, consequentemente, para a economia europeia também. Alguém pode perguntar: onde a Rússia vai colocar todo o urânio que extrai? $1 bilhão por ano é um argumento forte para o comércio com os Estados Unidos. Eu vou responder a isso. A Rosatom, empresa controlada pelo Estado, está atualmente construindo 35 unidades de energia em 12 países de acordo com seus próprios dados. Dessas, 7 estão em construção ativa na Índia, Bangladesh, Turquia, China, Egito, Bielorrússia e na própria Rússia. A questão da construção de uma usina nuclear no já mencionado Cazaquistão ainda está em aberto. Nossos espectadores mais atentos já sabem quais desses países são membros e parceiros do BRICS. Portanto, não haverá problemas com a venda de combustível para usinas nucleares. As potências emergentes do sul global representam um enorme mercado. Não vamos esquecer de mencionar o fato de que, em maio de 2024, Joe Biden assinou uma lei proibindo a importação de urânio pouco enriquecido da Rússia até 2040. No entanto, o Ministério da Energia tem o direito de autorizar suas empresas a comprar urânio da Rússia. Se não houver outras fontes, e pelo que entendemos, não há outras fontes mesmo assim. Ao proibir compras na Rússia, os Estados Unidos querem estimular o desenvolvimento do seu próprio urânio. Mas como esse é um processo muito lento e o combustível é necessário agora, naturalmente, as permissões para comprar na Rússia serão emitidas até 2028 para facilitar a vida das empresas de energia americanas e evitar transformar o Congresso em um circo toda vez que precisarem de permissões. A Rússia decidiu limitar essas vendas de urânio. No momento, ainda não está claro por que a Rússia escolheu impor restrições agora. Alguns dizem que o momento foi escolhido para evitar uma escalada imediata, mantendo as tensões sob controlo.
Outros acham que questões econômicas tiveram um grande peso, já que as exportações de urânio eram uma importante fonte de receita. Outra visão é que o adiamento foi uma jogada estratégica para manter opções diplomáticas abertas para possíveis negociações. Também existe a possibilidade de que interesses alinhados aos americanos dentro da Rússia tenham sido influentes o suficiente para adiar a decisão até agora. Esses fatores combinados parecem moldar o raciocínio por trás do momento escolhido. Deixe seus comentários e suas opiniões sobre o que está acontecendo na seção de comentários abaixo. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe nosso conteúdo. Agradeço suas doações na página Buy Me a Coffee e pelo recurso Super Thanks aqui no YouTube. Seja curiosa, mantenha-se positiva e pense BRICS. Obrigada por assistir.